Vamos voltando. Então, Boa, voltou. não. Tá me ouvindo bem? Peraí. Vamos testar de novo. Tá me ouvindo bem? Perfeito. Show de Ótimo. bola. Eu tô. Imagina se eu não tô apanhando com um fone sem fio aqui. Então, o meu. Às vezes conecta ele no Bluetooth, aí sua voz sai nele, aí às vezes sai no outro. Então, Não, o eu meu tô tomando eu uma surra instalei dos aqui dois. para justamente não ter. Eu senti que ele deu uma falhadinha, eu falei, meu, já vou tirar. Já vou, Não, imagina, tomando uma surra dele. já Ô vou. Vitão, me controla no tempo aí, hein, cara. Se deixar aqui, eu vou ficar falando aqui, aí a Não, gente vai bagunçar. mais uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. Mais uns 10, Tá 15 minutos. fechado. Pra gente fechar o raciocínio. Vamos lá. O que você considera de fator assim, é, de fatores fundamentais no, assim, se você falar, Vitão, individualmente o menino cresceu por conta disso, por conta daquilo, e isso deu resultado X, pô, por conta disso ele desenvolveu uma coisa que ele não tinha e conseguiu o resultado, eu consegui o resultado esportivo e ele conseguiu o resultado dele individual, que é, sei lá, ser vendido, enfim. Uhum. Cara, Vitão, eu acho que qualquer caminho de sucesso que a gente tenha, e aí dá para pensar na gente como treinador, clube e jogador, vai? Vamos pensar nos três. Depende de produto, né, Vitão? O treinador precisa de vitória, não tem jeito. O clube precisa de vitória para ter resultado esportivo e divulgação e precisa ter jogador bom para fazer negócio com o jogador. A gente sabe que o futebol brasileiro depende disso e vai depender enquanto a diferença econômica for a que é nos últimos, sei lá, quantos anos. E o jogador, se a gente for pensar no produto do jogador, ele precisa de número, né? O jogador precisa de estatística, ele precisa de lance e ele precisa de repercussão. Então, pensando em produto final básico de cada um desses três, né? Então, agora, o que eu entendo é que pensando no jogador, a gente atinge tudo isso. Tudo, tudo. Se eu olhar para o jogador e formar um jogador excelente no sentido de entender o que o jogo está pedindo e ser capaz de fazer, o produto dele vai aumentar. Se eu aumentar o produto de cada jogador meu 1%, eu vou aumentar muito a produtividade da minha equipe. Se a minha equipe tiver produtividade, muito provavelmente o clube vai se beneficiar disso. Então, eu entendo muito como olhar para o jogador como um legado. É a forma do treinador deixar um legado para o jogador, deixar um legado para o clube e construir o próprio futuro. Não tem jeito. Então, não adianta nada eu ter um jogo muito vistoso coletivamente e não ter produto, então eu preciso ganhar. Não tem como. Tem um bando de robô lá, né? Um bando de robô Eu preciso ganhar. Não executou adianta eu essa ter tarefa. 70. Exatamente. Não adianta eu ter 70% de posse, fazer muito bem a saída com o meu goleiro desde trás, jogo curto, tudo que talvez o manual do futebol aí interessante pregue e que eu gosto também, só que eu gosto mais do produto final. Não é ganhar a qualquer custo. Acho que é difícil a gente conseguir entender essa expressão de ganhar a qualquer custo. Acho que o custo de ganhar é muito alto, muito alto. Tem que pagar o preço demais. Mas, para mim, quem decide o que vai ser e qual é esse. É o jogador que determina o preço que a gente vai pagar. Então, se na hora do jogo é o jogador que decide, se na hora do clube ter saúde financeira ou não, depende do jogador. Se na hora do treinador ter um futuro promissor ou não, ou um próximo passo interessante, depende do resultado, que depende do jogador, por que eu não olho para o jogador? É essa linha de raciocínio que eu tento colocar na minha própria cabeça, sabe? Sim. Ele é o cara que vai me dar tudo.
Então ele precisa ser bom, não tem jeito, eu preciso olhar para ele. Então se eu tenho 15 blocos na semana, que foi o começo da nossa conversa lá, alguns desses blocos a ênfase precisa ser o jogador. Vai deixar de ter conceito coletivo? Não vai, não vai. Agora, eu preciso desenvolver individualmente o cara para eu ter um time decisivo. Eu preciso mandar um beijo pro meu sobrinho, ó, Theo. Beijo, menino. Pô. Senão, já viu. E agora vamos lá, para fechar já Pô, não ouvi de novo. Pera aí, Vitão. Pronto. Pode falar. Ok? Fechado. E já para mais ou menos fechando esse raciocínio, você entende que os moleques, que os atletas, eles entendem a questão do desenvolvimento individual? Cara, eu entendo que, eu acredito e entendo que eles entendem e que eles são apaixonados por isso. Apaixonados por isso. Porque eu acho que é a forma mais clara que a gente tem de mostrar para o jogador que a gente está construindo para ele. Então, é lógico que quando eles entendem, quando eles enxergam as coisas dando certo em jogo, em treino, enfim, em performance individual, em desempenho individual mesmo, é a confirmação, aparentemente por parte do jogador, que as coisas deram certo, ou estão no caminho certo, né? Dar certo é só bem lá no final mesmo que a gente vai saber. Mas quando o jogador entende que o processo é para ele, na minha visão, ele se apaixona por isso, né? Ele consegue interpretar que a gente está construindo para torná-lo melhor. E, de novo, é um tiro que você ganha muita coisa, né? O jogador entende que é para ele, o jogador se sente valorizado porque é um ser humano e a gente precisa ter sensibilidade para entender isso. O jogador se sente valorizado ou se sente desprezado, sim, né? Pelo fato de estar tanto tempo longe da família, é um ser humano em algum momento mais carente do que talvez uma média de população que a gente possa pensar, né? A gente tira o menino Com 13 anos, com 14 anos, enfim. Ele é carente. Então a gente precisa entender que uma das melhores formas da gente tratar essa carência e ter sensibilidade é mostrar para ele que o processo é para ele. Eu não tirei você da sua casa só para eu ter vantagem. O clube não tirou você do berço da sua família para usar você, ter vantagem e acabou. Sabe? Não pode ser descartável. O processo precisa ser para o jogador. Lógico que a gente está falando só do campo agora, prioritariamente estamos falando do campo. Mas esse é um processo grande, né? O clube precisa entender, o treinador precisa entender também. Não adianta só ficar falando, não, o clube tem que entender, tem que ter psicólogo, tem que fazer isso. Não, não, é função do treinador também. Começa com o treinador, né? Ele é o primeiro educador, ele é o primeiro cara que está do lado. Ele representa muita coisa para o jogador. Quando o jogador entende que o treinador largou ele. E assim, franco aqui, né? Aberto. Você tem um grupo de 35 jogadores. Você não vai falar. Eu não vou falar para você, Vitão, que dá para tratar todo mundo igual. Não, é muito difícil. É muito difícil. É um desafio diário você ser honesto. No sentido assim, de ter níveis de tratamento igual. É muito difícil. Agora, você precisa pelo menos mostrar para eles que o processo é para eles. E aí eu acho que as coisas andam bem. É aí que a gente chega no fim da nossa conversa, né? A gente junta os dois pontos. Pô, não podemos esquecer o coletivo. O coletivo também ajuda demais. Mas o processo precisa ser para o jogador. E aí ele vai dar o retorno para a gente que a gente tanto espera, né? Sim. Léo, para fechar o raciocínio, que é não menos importante, que eu queria que você comentasse um pouquinho, e aí depois a gente já faz as considerações finais. Tudo isso que a gente falou, você precisa estar empregado. Você precisa mostrar para o teu gestor, para o teu diretor, para o grupo de investidores que também dá para desenvolver individualmente e fazer com que os caras comprem essa ideia. Como fazer isso também? Se é que você tem a fórmula aí. Vitão, não tenho não. Cara, eu acho que talvez esse tema, a gente consiga, o tema do desenvolvimento individual, como é um tema bem abrangente, e eu entendo que, pensando com a cabeça do gestor, não adianta a gente fazer um exercício de empatia só para o jogador, né? Para o gestor também, a gente precisa pensar com a cabeça deles. Talvez a gente não precise vender isso para eles. O que a gente pode
mostrar no futuro e oferecer no início eu vou te apresentar produto final. Eu vou te dar uma equipe muito boa, com vitória, e eu vou te dar jogador também. Agora, ele quer saber da vitória, né, Vitão? Ele quer saber da vitória. Então, acho que a gente não precisa, de repente, sentar com ele. É lógico, se ele te perguntar, se a gente tivesse acesso, se a gente tivesse a forma de conversar, eu vou sentar com o meu gestor e vou falar assim, ó, a minha obrigação aqui é te dar uma equipe boa e sair daqui com jogadores melhores do que quando eu cheguei. Essa é a minha obrigação. E é por isso que eu acho que você tem que me contratar, por exemplo. Entende? Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes, hoje, cada vez mais, não só na Europa nem se fala, mas no Brasil, insere-se a peça do coordenador metodológico, às vezes, do cara que... Sem dúvida. Esse cara você vai ter que conversar com ele nesse nível, né? Talvez. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Com esse cara, a gente já tem alguns clubes que muita coisa vem pré-definida, né? Com esse cara, eu acho difícil o que vem pré-definido desconsiderar o desenvolvimento do jogador. Agora, se vier desconsiderando o desenvolvimento dele, a gente vai ter que conversar. É esse cara que eu vou tentar convencer, de repente, que o jogador precisa ter, tecnicamente, um nível mínimo. Precisa ter, sem dúvida nenhuma. Quanto mais, melhor. Agora, eu preciso fazer com que esse cara consiga escolher melhor. Que o resultado das escolhas dele seja bom, que ele passe num contra um, que ele consiga vencer um duelo aéreo e que ele consiga contribuir, por exemplo, na linha de 4. Se a gente for pensar, né? Hoje em dia fala-se muito de linha de 4. A Itália é um negócio que não dá para você ter um time com uma linha de 4 ou uma linha de 5 ruim, mas a linha de 5 são formados por 5 jogadores, não tem jeito, eles precisam entender o que é cobertura, eles precisam entender o que é balanço, eles precisam entender o que é posicionamento de corpo, então eu vou precisar falar para o coordenador metodológico, tudo bem, eu preciso desenvolver nosso time aqui, a gente precisa dar resultado no final, mas dar resultado também é desenvolver jogador, né? Eu acho difícil alguém achar ruim quando o treinador passa que vai desenvolver a equipe e eu o jogador, né? Acho difícil a pessoa te contra-argumentar, né, que você está pensando em desenvolver os jogadores dele. Mas eu acho que cabe muito uma conversa, Vitão, e aborda-se pouco, né? Aborda-se pouco. Quando a gente senta para conversar, me fala aí seu modelo de jogo. Quero saber se encaixa com o meu time, se eu vou te contratar ou não. Quando tem a conversa. E às vezes o máximo de, dependendo do lugar, do clube que você vai estar, é assim, o professor, nós vamos jogar do mesmo jeito fora e dentro de casa? Como que vai ser? E isso quer dizer muito do coletivo, né, Vitão? É isso, cara, foi o que a gente falou lá no começo. Quando a imprensa analisa, ela vai falar, o time jogou bem porque é isso, teve uma postura boa coletiva e, enfim, estava compacto. E eu entendo, falar como que pensa na imprensa, você não tem nem tempo para tratar individualmente, né? Você vai falar o pior e o melhor, acabou. Isso aí todo mundo vê, né? O pior e o melhor todo mundo vê. E aí você tem que fugir de teus piores, né? A nossa obrigação é essa. Mas aí, por exemplo, você pega um Flamengo, que assim, teve o ano que teve no futebol brasileiro, né? Minimamente organizado, não acho que era uma máquina, não acho que era um absurdo para atropelar, mas aí qual é sempre a argumentação que vem depois, por conta do atropelo do Flamengo no cenário brasileiro? Mas tinha os melhores. Então, se o argumento é esse, a gente precisa dar valor para isso, né, Vitão? Porque os melhores não vão surgir assim, a gente bate 3 palmas, surge um melhor. Agora os caras estão bem individualmente pra caramba, o coletivo vai andar minimamente ajustado, a chance de ser atropelo é grande. Porque tem jogador bom, né, cara? A gente tem jogador muito bom, Vitão. O jogador brasileiro é muito, muito, muito bom. Hoje eu estava assistindo Atalanta e Lyon. Sub-9 Youth League. E aí tem lá, você vai ver N nacionalidades, né? N nacionalidades. O Lyon tem jogadores de todos os lugares. Agora, você pega um cara que toma as melhores decisões, que joga para frente, que defensivamente cumpre,
que ganha os duelos dele, chama muita atenção, chama muita atenção. É Exatamente. muito diferente. E aí o 10 do Lyon é isso, é um jogador 2003, estava jogando um torneio sub-19, já teve aí aparições no profissional do Lyon, acho que ele fez 4 ou 5 jogos pelo Lyon, é muito bom jogador. E é isso, é 2003. Mas entende o jogo, entende o problema, resolve, e tecnicamente ainda é bonito de ver, vai embora, vai virar um avião. E aí vai render para ele, para o treinador que formou ele, ou que aproveitou das vitórias que ele deu para o time, que ele ajudou a dar para o time, e o Lyon vai render muito para o Lyon. Né? Acho que vai ser um belíssimo jogador. E todo mundo vai lucrar, né? Acho que é isso, Léo. No final das contas, e por isso que ainda gostam do nosso jogador, ainda não gostam do nosso jogador, ainda gostam do nosso treinador. O nosso treinador costuma, justamente por a gente instigar um pouco esses aspectos também, porque você vai para Portugal, os caras desculpa o termo, os caras vomitam o livro, cara. Eles vomitam todos os livros possíveis e imaginar. Ninguém fala de desenvolver o jogador. É tudo, não, porque aqui, porque a peça, porque aquilo. Eu te entendo. Faz na proporção, o que a gente tem de material do futebol que fala do jogador? Né? A gente tem N periodizações, a gente tem um monte de artigos da Universidade do Porto que são excelentes, mas o que fala do jogador, propriamente dito? A gente tem ali as situações e as definições de tática individual, tá bom, mas e aí? Vamos mais, isso aí a gente sabe que é importante. Tem as definições, exato. Tem as reflexões, né? Exatamente. Aqui na Alemanha fala-se muito do jogador brasileiro, Vitor. Fala-se muito. A capacidade de ganhar confronto, a capacidade de ofensivamente ser decisivo, defensivamente ter coragem para jogar. Fala-se muito de jogador. Mesmo. Ah, não, mas o jogador brasileiro não se adapta com um ambiente mais pressionado. Mas tudo bem, é possível que por cultura coletiva, aqui no nosso futebol brasileiro, talvez a gente tenha um pouco mais de espaço. Eu acho que isso até com o tempo vem melhorando, acho que poderia estar muito melhor. Mas ao mesmo tempo, tudo bem, o jogador brasileiro é um jogador, entre aspas, criticado coletivamente, mas nunca para de comprar. Todo ano é o Brasil que exporta mais. Você vai em todo lugar, tem um jogador brasileiro. Assisti, que nem eu te falei hoje, Atalanta e Lyon, tinha um brasileiro em cada lado. Sabe? Então, a grande questão você só imagina se a gente educa bem o jogador, em termos de mentalidade, em termos de aspectos coletivos, a gente já cria os caras que são muito bons. Muito bons. Sabe? A gente tem Renier, a gente tem Rodrigo, jogadores que com 18 anos estão no Real Madrid, cara. E fora tantos outros, a gente tem o Mauro fazendo sucesso com números cada vez melhores na Holanda, sabe? Assim, e por aí vai, Vitão, não vai parar. Não vai parar, Vitão. Os nossos jogadores são os melhores. A gente coloca eles para jogar, eles jogam futsal pra caramba, eles continuam sendo os melhores. Mas agora a gente precisa encontrar uma outra questão para tornar os nossos times competitivos também, né? Boa. Léo, eu vou ter que encerrar por questões burocráticas. Senão ficaria... Senão a gente fica. Exatamente. Não, que isso, pô. A gente foi bem, Acho que foi bom, acho que batemos um papo legal. Acho que foi bacana. Pessoal, quem tiver... eu vou disponibilizar esse conteúdo depois no YouTube também. Então, quem quiser ver essa live no YouTube, a gente consegue... Deixa eu só pegar essa aqui, só para o Luan. Diga. Vamos só fazer essa pergunta aqui, antes de encerrar. Grande Luan. Léo, como você pensa o desenvolvimento do repertório técnico desde as idades menores? E como é a relação desse desenvolvimento com atividades de treinos abertas e fechadas? Com e sem oposição? Então, Luazinho, eu acho que assim, desde sempre, claro que cada um no seu nível, né? Se a gente for falar de iniciação lá embaixo, nem sempre dá para você dar confronto o tempo inteiro, né? Como a gente pontuou, não dá para ser tão difícil. Agora, o tempo inteiro o futebol é confronto, né? A gente precisa desenvolver os caras com confronto, com oposição o tempo inteiro. Agora, não tem problema nenhum a gente ter algum em cima disso, né? Eu acho que o analítico e o
com oposição, eles se completam. Acho só que é muito perigoso se o analítico for o carro-chefe do desenvolvimento, porque o analítico não é real. A grande verdade é essa, né? Ele tem o seu, talvez ele tenha aí o seu percentual de realidade, vamos dizer assim, para a gente não ser radical, né? Eu faço bastante nos meus times também. Então, principalmente em se tratando da criança lá, da iniciação ou de categorias menores, eles precisam ser confrontados. Porque é isso, o menino precisa ser confrontado desde sempre. Sim. Ele precisa ter e sentir o problema, ter e sentir o confronto, e principalmente, ele precisa ser provocado. Como é que ele faz, com que repertório ele consegue fazer esse problema ser uma solução? Então, para mim, é muito mais com confronto do que sem, mas o sem confronto também não é proibido. Agora, eu tenho 2 sessões. Eu tenho um sub-11 da vida. Eu tenho 2 sessões para desenvolver os caras. Eu acho que aí não encaixa o analítico. Aí o cara tem que brincar de futebol, e brincar de futebol é ganhar do outro. Brincar de futebol é isso. O menino de 7 anos, de 8, 9, 10, o que ele quer? Brincar de ganhar. É isso. Brincar de ganhar é o mais gostoso que existe. Então é confronto. Solta no confronto e vamos ver o que ele vai fazer com isso aí. E ter a bola o maior número de tempo possível, né? É isso, velho. Ele precisa ter ela e precisa ganhar de alguém. Porque só ter ela também não adianta, né? Senão o campeão mundial de embaixadinha seria feliz. Ele não é feliz, ele quer jogar futebol. Exato. Mestre, obrigado mais uma vez. Aí já são 5 horas a mais, 00:20, né? Meia-noite. Pois é. E amanhã eu sei que você pula cedo. É isso Então, aí, parceiro. obrigado mais uma vez. Pô, aula, cara. Aula, Que literalmente. isso, cara. Que isso. Eu é que agradeço. Você é um cara nota 10, sabe da minha admiração, do meu respeito. E eu acho que essa Papos que passou, gente. Rodrigo Belão, só cara bom. Essa ferramenta aqui é muito legal para a gente bater papo e para abrir a cabeça, para ouvir outras coisas, ou ouvir o que a gente já está fazendo mesmo, e enfim. Parabéns, velho. Parabéns pela iniciativa. Toca firme aí, fica bem, mantém a cabeça boa e a gente vai falando. O que precisar, você sabe que nós estamos sempre aqui. É sempre um prazer. Sei disso, sei disso. Gente, obrigado aí. Vitão, um Agradeço abraço. todo mundo. Obrigado. Grande Vitão. Sexta-feira tem mais. Valeu? Show de bola. Valeu, gente. Brigadão. Valeu, Vitão. Qualquer coisa é só chamar, cara. Grande abraço. Peraí.